Olá, amigos e amigas, vamos agora no nosso último encontro, nosso último vídeo aqui para falar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, que trataram sobre a lei anticrime, assim como ocorreu na audiência de custódia, na implantação da audiência de custódia lá em 2015, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a organizar as coisas, fortalecendo a ideia da resolução 213 do CNJ para implantar a audiência de custódias em todos os tribunais do país, e sofreu isso, essa lógica, essa iniciativa sofreu várias ações judiciais para impedir que isso acontecesse no país. Nós tivemos uma atuação semelhante, uma postura semelhante com a lei anticrime. Então foram várias ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal para suspender a eficácia, a vigência de alguns dispositivos que entraram em vigor agora no dia 23 de janeiro. Só que a gente precisa fazer uma análise cronológica dessas ações, porque a lei foi publicada ali no dia 24 de dezembro de 2019, 2 dias depois dessa publicação, ou seja, no dia 26, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, instituiu um grupo de trabalho no CNJ para apresentar medidas de implantação do juiz de garantias, da ideia da criação do juiz de garantias nos tribunais brasileiros. E esse grupo de trabalho ali composto pelo ministro Humberto Martins, o ministro Reinaldo do CNJ, membros do Conselho Nacional de Justiça, dentre eles, muito orgulhosamente, um representante da OAB, o presidente Marcos Vinícius, lá do Acre, agora conselheiro do CNJ, um grande jurista que hoje compõe o CNJ na vaga da OAB. Então esse grupo de trabalho ficou responsável pela apresentação dessas normas para garantir a criação do juiz de garantias em todo o país. Acontece que essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas foram apresentadas com fundamentos muito fortes, muito contundentes de inconstitucionalidade. Primeiro, de inconstitucionalidade formal, um ponto de inconstitucionalidade material. De inconstitucionalidade formal, eles apresentam a ideia de que o conteúdo da norma ali, por tratar de procedimento, deveria ser matéria de competência concorrente, processo é união, procedimento é concorrente, mas eles ainda vão além, eles dizem que isso é matéria de organização judiciária, e se for matéria de organização judiciária, a competência, a iniciativa legislativa é a iniciativa do Poder Judiciário. Isso tudo foi apresentado para o STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, questionando aqui a constitucionalidade do artigo 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, destacando aqui dentre vários outros, 157, parágrafo 5º, por exemplo, que trata ali do juiz que desentranha uma prova ilícita. Isso é algo que a gente vai falar a respeito também. Foram ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação Nacional do Ministério Público, que questiona ali o artigo 28, por exemplo, do Código de Processo Penal, que trata ali do arquivamento do inquérito policial. Alguns partidos políticos ajuizaram também, tudo isso trazendo esses fundamentos de inconstitucionalidade sobre a lei anticrime. A gente percebe aqui que tem um aspecto não só institucional, mas também político com relação à lei, porque tem partidos políticos envolvidos nessa questão, mas os pontos, resumidamente, são de inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa e inconstitucionalidade material porque não foram analisadas, não foi feita uma análise econômica disso, qual seria o impacto financeiro do estabelecimento, da criação de vários institutos, não só do juiz de garantias,
mas também nessa alteração, por exemplo, do arquivamento do inquérito policial, lá do artigo 28, que muda aquela lógica ali de mandar para o procurador de justiça, né? Agora os membros do Ministério Público estão alegando que eles mesmos já podem determinar o arquivamento, então tudo isso tem um reexame obrigatório. Então eles falaram que não tem estrutura e não tem como compatibilizar a organização disso tudo imediatamente. Então, por isso foram feitos essas alegações de falta de dotação orçamentária, enfim. Acontece que em 15 de janeiro de 2020, o ministro Dias Toffoli prolatou uma decisão, né, deferiu a liminar dessas ADIs, daqui a pouco eu vou passar todos os números para vocês, dizendo que não haveria tempo hábil para o judiciário brasileiro se organizar para implantar a audiência de custódia, ao juiz de garantias em todos os tribunais brasileiros. Esses 30 dias da vacatio legis que foi apresentado pela lei não seriam suficientes. Embora o ministro tenha expressado ali o seu entendimento pela constitucionalidade do juiz de garantias, ele foi na decisão, ele foi mais para o lado de que não tinha tempo de organizar. Então, a preocupação do ministro Dias Toffoli é uma preocupação muito prudente, muito razoável, de fator administrativo de organização. Então, a gente precisa compreender esse primeiro ponto da decisão. Só que, além de ter mencionado essa suspensão da implantação do juiz de garantias em todo o país nesse ponto, ele foi além, dando uma interpretação constitucional em outros pontos, dizendo que o juiz de garantias não se aplica, por exemplo, aos tribunais superiores, porque regidos por lei específica, Lei 8038, né, e também pela ideia de colegialidade. A ideia de colegialidade, ela é incompatível com a ideia de imparcialidade, porque o juiz ali ele não vai julgar só, ele vai julgar ali com os seus pares. Então isso é uma alegação trazida aqui no voto do ministro Dias Toffoli para eximir a ideia do juiz de garantias para os tribunais estaduais e tribunais superiores. Além disso, na mesma lógica de colegialidade, pelos processos julgados pelo Tribunal do Júri e também nos casos de violência doméstica em razão ali da dinâmica e da urgência exigida, além, é óbvio, da Justiça Eleitoral, que tem uma legislação específica, uma legislação especial. Nós apresentamos aqui um ponto de discordância dessa questão. A imparcialidade, é óbvio, ela não é uma exclusividade dos processos comuns. A alegação de que o pacote anticrime só alterou o Código de Processo Penal sem alterar as legislações especiais é desconsiderar que no silêncio dessas leis especiais o Código de Processo Penal ele é subsidiário, tem aplicação subsidiária. E a ideia de colegialidade, ela talvez não se aplique porque, assim, de todo modo, tem um relator. Se o relator, se a pessoa ele participou da investigação, ele vai trazer um voto ao relator. De toda forma, ele está participando do julgamento, ele está decidindo, ele pode influenciar o resultado do julgamento. Então, contraria a lógica do que é o juiz de garantias, tá? É óbvio que, como nós falamos, isso ainda vai ser discutido amplamente nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, até chegarmos à conclusão de como é que a coisa vai funcionar definitivamente, tá bom? No dia 22 de janeiro, aqui falando já da outra decisão, o ministro Dias Fux, ele, atendendo aqui a ordem, né, das ações, as ADIs elas foram protocoladas ali depois da publicação da lei anticrime e nós estávamos em plantão judiciário. Essas ADIs elas foram distribuídas para o ministro Luiz Fux, mas como nós estávamos no plantão, quem deferiu a liminar foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Tá? Então, quando voltou do recesso, no dia 22 de janeiro, já agora assumindo a responsabilidade por aquele processo, o ministro Luiz Fux deu nova decisão, né, revogando aquela primeira decisão dada pelo ministro Dias Toffoli, que suspendeu o juiz de garantias por 180 dias. O ministro Dias Toffoli agora, o ministro Luiz Fux agora, ele dá uma nova decisão, suspendendo sine die, ou seja, sem prazo, toda essa
construção legislativa do juiz de garantias e de outros dois pontos importantes que eu vou apresentar aqui para vocês. Relator das ADIs, anotem aí, vou botar na tela para vocês, ADI 6298, 6299, 6300 e 6305. Todas essas ADIs foram atacando aí os dispositivos da lei anticrime, tá? Quais são os pontos principais da decisão do ministro Luiz Fux? Suspendeu sem prazo a ideia do juiz de garantias, suspendeu a questão do 157 parágrafo 5º. O que diz esse 157 parágrafo 5º? A lógica é mais ou menos a mesma. O juiz, na investigação, ele teve contato com uma prova ilícita, tá? Quando ele determina o desentranhamento dessa prova ilícita pela redação do parágrafo 5º trazida pela lei anticrime, ele fica impedido de participar desse julgamento. A lógica é de que se o magistrado teve acesso ao conteúdo daquela prova ilícita, ele pode ter se contaminado com ela. Por isso que nós, até fazendo aqui um trocadilho com a teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Aqui estamos ao vivo aqui no nosso Instagram também, agora falando das decisões do Supremo Tribunal Federal, fazendo esse trocadilho com os frutos da árvore envenenada. O juiz que desentranha uma prova ilícita, ele é um juiz envenenado agora pela lei anticrime. Então, pela lei anticrime, esse juiz envenenado, ele não pode julgar o processo, ele deve ficar ali impedido. Então, um novo requisito, uma nova hipótese, de impedimento do juiz quando ele desentranha uma prova ilícita, ele deve também ser desentranhado da sua competência de julgar aquele processo. E o terceiro ponto importante da decisão do ministro Luiz Fux é a declaração de ilegalidade do flagrante pela não realização da audiência de custódia. Nós vimos isso lá, que a audiência de custódia deve ser realizada no prazo de 24 horas, né? Quem deu causa à não realização será punido, poderá ser processado por abuso de autoridade e a prisão será considerada ilegal. Isso foi suspenso aqui nessa decisão, mas, na verdade, isso nada muda a nossa realidade. É preciso que os operadores do direito, né, eu tenho lido muita coisa nas redes sociais, muita notícia equivocada. O ministro Luiz Fux não suspendeu a audiência de custódia, não acabou com a audiência de custódia. A audiência de custódia continua acontecendo normalmente em todos os tribunais brasileiros, regulamentado pela resolução 213 do CNJ, pela decisão da DPF 347, né, por tudo aquilo que nós falamos quando tratamos da audiência de custódia, revelando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, e o desrespeito disso seria desrespeitar a própria ADI que já foi julgada no Supremo Tribunal Federal quando foi questionada a audiência de custódia, a ADI 5240, onde o próprio ministro Luiz Fux votou, e isso inclusive já foi apresentado, está muito citado o artigo do professor Auri com o professor Alexandre Moraes da Rosa, que eles fizeram uma comparação dos dois votos. O ministro Luiz Fux votou nessa ADI falando da importância da audiência de custódia no prazo de 24 horas, falando que a violação disso diz respeito à Constituição, diz respeito à autoridade da jurisprudência do Supremo, diz respeito a tratados internacionais de direitos humanos, e agora ele deu uma outra decisão completamente diferente. Ele pode ter mudado de opinião? Sim, ele pode ter mudado de opinião, mas os votos são muito incompatíveis. Então a gente acredita que essa suspensão não deva vingar, embora alguns acreditem que os argumentos são muito contundentes de inconstitucionalidade, a gente obviamente torce e apresenta toda a nossa argumentação no sentido de que sejam preservados esses dispositivos que promovem um avanço
que há muitos anos a gente espera, a gente trabalha, a gente escreve a respeito para que eles aconteçam nessa evolução efetiva do Código de Processo Penal. Então, como eu estava dizendo, na prática a audiência de custódia não mudou. Acontece que se essa regra ela for desrespeitada, é óbvio, o juiz, a gente já sabe disso, em caso de ilegalidade do flagrante, mesmo então não ocorrência da audiência de custódia, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Isso foi mantido na lei anticrime. Mesmo se não houver audiência de custódia, a prisão é ilegal, mas o juiz pode decretar a preventiva se existirem os fundamentos, ou seja, não muda nada, é assim que está hoje. Tá? Então o que a lei anticrime fez foi organizar algo dentro da lei que já está organizado pela resolução, já está organizado pelos regimentos dos tribunais, já está organizado pela DPF. A gente se organizou com base no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então a decisão monocrática do Luiz Fux não revoga o que já foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em todos esses processos que nós citamos. Tá? Então que isso fique muito claro a todos, fique muito claro a vocês, especialmente aos nossos alunos do curso. A audiência de custódia segue normal. Agora, obviamente, com a lei anticrime regulamentando toda a audiência de custódia, isso ficaria mais organizado, né? Mais organizado. E a violação dessa obrigatoriedade gera potencial, né? Se houver dolo, se houver comprovação, será abuso de autoridade, tá? Mas então poderá ser configurado crime de abuso de autoridade, mas mesmo assim, mesmo na ilegalidade do flagrante, em razão da ausência de audiência de custódia, presentes os requisitos da preventiva, o juiz pode e poderá, depois que essa suspensão toda aqui acabar, decretar a prisão preventiva. Então esses eram os nossos apontamentos aqui sobre essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui gravando essa aula para apresentar a vocês aqui um complemento ao nosso curso. Essa última aula está sendo gravada depois que o curso praticamente todo já estava gravado. É um bônus aqui para os nossos queridos alunos do curso, tá? E que isso fique registrado para que a gente continue acompanhando esses julgamentos. Já tínhamos falado de um outro julgamento lá que está marcado agora para fevereiro sobre a prisão decorrente de condenação do júri. Então agora a gente aguarda também o julgamento dessas ADIs no Supremo Tribunal Federal para ver que fim vai ter essa lei anticrime que foi publicada e entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020. Então agradeço a todos vocês. Com isso a gente encerra o nosso curso prático sobre prisões e medidas cautelares. Reforço a vocês aí o nosso Instagram, Aurinei Brito, o nosso Facebook, Professor Aurinei Brito, para que a gente possa continuar conversando sobre esses pontos e a gente tire as nossas dúvidas e continue a amizade, continue os estudos. Sejam felizes, que Deus nos abençoe e bons estudos a todos vocês. Obrigado.